Olá, professores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui de novo para mais um ATPC-DE. Bom, hoje o nosso tema vai ser as metodologias ativas. Durante as nossas apresentações, nós vamos fazer um histórico da educação, vamos falar sobre as metodologias ativas, vamos trazer exemplos do nosso material do currículo, os cadernos do professor e do aluno, e vamos também ter a participação de uma professora mostrando uma atividade prática com metodologias ativas. Falar para vocês que seria muito importante que vocês fossem no chat da apresentação, colocassem comentários dizendo se gostou, se não gostou. Vocês sabem que tem toda a liberdade para isso, dando sugestões, inclusive de temas a serem trabalhados. E a nossa intenção, assim como nós abrimos o espaço para uma professora nesta TPC, esse espaço está aberto a todos vocês que desejem contribuir, certo? Então, se tiver algum professor que tem alguma atividade que gostaria de replicar com os colegas, deixe um comentário lá no chat e depois a gente corre atrás, tá bom? Falar também que nós mudamos um pouco o formato desta TPC. Nós vamos, no final, deixar uns minutos para que vocês possam conversar no grupo aí, em relação ao tema trabalhado aqui. Não é aquela intenção de desdobramento da secretaria com atividades indicadas para fazer, não. Vocês vão ter esse tempo para poder realmente conversar sobre assuntos que achem pertinente, logicamente, com relação ao tema, tá bom? Então, um abraço a todos e vamos agora, o Ronaldo vai se apresentar e a gente vai dar seguimento aos nossos trabalhos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui nós de novo reunidos, né, para tratar dessa questão das metodologias ativas. O João já deu uma prévia para vocês do que vai acontecer, né, nesse momento nosso aqui. A gente vai tentar aqui trazer coisas relevantes sobre a pauta, né, esse tema. Desmitificar um pouco em relação ao que seja de fato a metodologia ativa. Sabemos que existem muitos professores que trabalham com esse tipo de estratégia e não é novidade para ninguém. Às vezes, esses temas, esses conceitos novos, parece que é uma novidade, mas a gente sabe que muitos colegas, amigos de trabalho aí já faziam trabalhos maravilhosos em sala de aula e a gente só vai aqui tentar, como eu disse, desmistificar, atualizar e trazer a importância dessa metodologia ativa, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, gente, de tentar resgatar esse interesse do aluno, né, do estudante, a querer voltar a aprender. Então, a metodologia ativa é uma estratégia, né, para que a gente tenha para começar a introduzir um componente curricular, né? Nós somos aqui da área de humanas, mas todas as áreas podem usar, né? E espero que a gente consiga promover esse debate, né, de uma forma bem interessante, que possa contribuir de fato. E também no final, né, como o João disse, seria interessante vocês comentarem, fazer comentários, sugerir, coloquem lá nos comentários, né, no vídeo, e a gente vai, à medida do possível, olhando, observando e tentar dar uma resposta, né? E vocês aí no final da apresentação de hoje façam debate, façam as reflexões de vocês e certamente tem muita gente aí, colegas, que podem contribuir bastante aqui para a nossa proposta de hoje. Então vamos lá, pessoal. Antes mesmo de entrar no tema proposto na metodologias ativas, a gente sentiu aqui a necessidade de criar um contexto, né, alguns pontos na história, né, que influenciou a educação, para a gente entender que às vezes muito daquilo que a gente fala hoje e de certa forma
já acontecia em outros momentos, né? A gente, por exemplo, aqui, a educação na Grécia Antiga, no século V a.C. A paideia e a influência da filosofia na educação, aí com a maiêutica e a dialética, a maiêutica socrática, de certa forma, se a gente estudar um pouquinho, a gente vai perceber que também ali existia já, desde então, uma metodologia ativa aplicada pelos filósofos antigos também. Posteriormente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Na era medieval, né, do século V ao século XV, a patrística e a escolástica com o cristianismo, né, com Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Nós sabemos também que isso influenciou fortemente, né, a educação também. Um outro momento, no Renascimento, do século V ao século XVI, o humanismo, a reforma e o projeto de catequese dos padres jesuítas no Brasil. Sabemos também aí, principalmente os professores de história, o quanto isso influenciou o nosso início de escolarização aqui no Brasil, né, desde o descobrimento. A educação no período da Primeira República, a ditadura militar do Brasil, né, de 1889 a 1985, o positivismo escolar, novismo. Aqui um destaque para a Revolução Industrial, como que isso influenciou a educação, né, no nosso país, né, e no mundo inteiro, em muitos lugares, né. Depois, as tendências pedagógicas contemporâneas, aí sim, a atualidade com as metodologias ativas para a efetividade educacional. Então, temos aqui, pessoal, se a gente observar desde a Grécia Antiga, no século V a.C., é possível observar que a paideia, por exemplo, a maiêutica socrática, de certa forma, também são metodologias ativas, né? A paideia que tinha essa preocupação com a vida prática, social, política, cultural. A gente vê que na Grécia Antiga foi possível o desenvolvimento de uma educação que não valorizou tanto a repetição e reprodução, mas sim a troca e o diálogo, né? A maiêutica socrática e a dialética, porque ali foi o palco de grandes expoentes da filosofia, né? Como aqui a gente vê a maiêutica ou método socrático, que consiste numa prática filosófica desenvolvida por Sócrates, em que, por meio de perguntas sobre determinado assunto, o interlocutor é levado a descobrir a verdade sobre algo. A maiêutica socrática, e é interessante falar sobre isso, o Sócrates não estava interessado em responder as perguntas. Ele fazia outras perguntas para que a pessoa, ao ser indagada sobre a sua ideia, sobre algo, ela pudesse refletir sobre a sua resposta. Será que de fato você está pensando corretamente? Então a preocupação aqui é com a forma de pensar, como que as pessoas pensam, né? E a gente às vezes tem essa ideia de que metodologia ativa é aquela metodologia em que os corpos se movimentam. Não, a gente tem que movimentar a forma de pensar, a forma de raciocinar, mudar os movimentos do raciocínio, né? Isso é interessante, isso é a metodologia ativa. E o Sócrates, né, teve essa sabedoria de colocar a questão da maiêutica. Ele provocava a pessoa a refletir sobre a sua própria resposta para ver se de fato aquilo era verdade ou não. Um outro ponto que convém aqui colocar na nossa discussão, para entender essa evolução do pensamento, né, na educação, a gente sabe que na época medieval o cristianismo teve forte influência, né, principalmente do pensamento de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Né. Na patrística, focou na disseminação dos dogmas, né, associados ao cristianismo, por exemplo, defendendo a religião cristã e refutando o paganismo. Já a escolástica, através do racionalismo, tentou explicar a essência de Deus, do céu e do inferno, bem como as relações entre o homem, a razão e a fé. Então a gente pode observar que, olhando, né, para trás a história, a gente pode entender como isso influenciou fortemente o raciocínio, né, o pensamento. E é interessante saber disso também. Na época era difícil de saber se isso era uma evolução ou não, e como as coisas iam mudar. Olhando para trás hoje nós aqui no presente, faz muito mais sentido observar essas evoluções do pensamento ao longo da história, né? E cabe aqui a gente colocar essa época medieval, que foi chamada, né, a época da escuridão, das trevas, né?
porque se dava mais foco na fé e menos na razão, e isso de fato influenciou fortemente a nossa forma de pensar. Bom, chegando aqui na época do Renascimento, a gente tem a forte influência dos padres jesuítas no Brasil, que de certa forma foi o início, né, da escolarização no Brasil, né? Aí vem a modernidade, né? Foi o palco do desenvolvimento do humanismo, a ciência, né, começou a surgir. E também que tem uma figura, o conceito, né, o movimento iluminista, né? Se na época medieval foi colocado que a época medieval, a Idade Média, ela foi a época da escuridão, das trevas, na época moderna, o iluminismo também, de certa forma, com essa forte tendência da razão, da ciência, como diz a Algara Matos, né, ao mesmo tempo que o iluminismo foi a luz, mas trouxe sombra também, né? E é interessante saber sobre isso também, o quanto que também a ciência, a razão, né, de forma única ali de forma de pensar, de analisar as coisas e de influência no pensamento, também de certa forma trouxe alguma sombra, né, como a Algara Matos coloca, né, num livro dela que chama-se Luz e Sombra do Iluminismo, que também é importante a gente trazer aqui, que a gente é ser racional sim, mas não somente ser racional. Bom, aqui a educação no período da Primeira República, a ditadura militar no Brasil, de 1889 a 1985, a gente tem aí conceitos como positivismo e escolar-novismo, né? Aqui a gente lembra muito bem, quem é mais antigo aí e tal, vai lembrar de componentes curriculares que nós tínhamos na época, né? Como educação moral e cívica, né, da ditadura militar dos anos 60, a Organização Social e Política Brasileira, a famosa USPB, né, que tinha aí uma preocupação muito grande com o Brasil em evolução, né, crescendo, a ciência foi fortemente influenciada na nossa educação, mas com viés industrialização, né, de oferecer mão de obra especializada para o crescimento das indústrias no nosso país. Isso realmente aconteceu aí nesse período da educação brasileira. No escolar-novismo, John Dewey é uma forte referência, né? Ele tinha aí na sua pedagogia a preocupação de compreender as alterações do pensamento e na prática do campo educacional do século XX. Sua proposta de educação, né, a teoria da experiência, problematiza o modelo escolar tradicional predominante na época, colocando a criança no centro do processo pedagógico. Aqui é interessante observar como que já começamos a ter uma referência de trazer alguma coisa nova da influência dos pensamentos, né, dos conceitos na educação. Então, John Dewey é uma referência muito interessante. Muitos grupos de pesquisa em educação têm ele como uma boa referência para a gente tratar da educação de uma forma mais atual e evoluída. Bom, aqui nós chegamos então na atualidade aí, com as tendências pedagógicas contemporâneas, metodologias ativas e didáticas para a efetividade educacional. Pessoal, se a gente lembrar lá do primeiro slide, quando eu iniciei, falando lá da Grécia Antiga, né, a gente vai observar e fazer esse paralelo, essa aproximação, de que como é parecido as preocupações, né? Parece que a gente está aqui voltando na história e reaprendendo a fazer as coisas como devem ser feitas, né, na educação, assim imaginamos, pensamos, né? Por exemplo, aqui tinha um foco hoje, né, esse foco na investigação, né, de casos, né? Ou seja, como, né, a gente viu lá também como Sócrates colocava a maiêutica dele, ou a própria Paideia também, né, que tinha esse viés da cidadania, né? Então a gente observa aqui que os jogos é uma estratégia interessante, mas que tragam a questão da investigação do raciocínio, do pensamento, né, da progressão, né, como diz aqui, direito a uma evolução ou progressão, não só como discípulo de uma turma em sala de aula, mas também de natureza moral,
há de se reconhecer que a ciência da didática, o campo epistemológico, conseguiu imprimir no campo da materialidade dos direitos fundamentais a sua marca, a cidadania. Então aqui também chama atenção para a questão moral, e isso estava muito forte, né, como a gente viu lá, na época da Grécia Antiga, nos 5 séculos antes de Cristo, e nós aqui hoje falando de tendências, né, contemporâneas para a educação, e parece que a gente está voltando aí a 5 séculos antes de Cristo. Mas ainda bem que talvez a gente possa fazer essa comparação e que de fato isso aconteça, né, como preocupação educacional, como preocupação da educação na formação das crianças e jovens, no nosso contexto aqui da educação do Estado, do Brasil, enfim. Pessoal, já finalizando aqui essa parte de contextualização, né? Daqui a pouco o João vai entrar aí com o tema específico de metodologias ativas. Trago aqui como reflexão para nós aqui, né? A BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada em 2017. Se a gente observar aqui, pessoal, como isso remete a gente lá na Grécia Antiga, né? Lá, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser, né? Então são conceitos assim que isso já existia lá na Grécia Antiga, essa questão colocada aqui pela BNCC e que foi, né, homologada aí, como eu disse, a partir de 2017, e que a gente tem isso como a nossa estrutura de educação. E o nosso desafio é justamente esse, que a gente não perca de foco esses 4 pilares da nossa educação, né? Que a gente consiga de fato levar uma educação que atenda essas necessidades atuais, né? Por exemplo aqui, é preciso, no aprender a conhecer, é preciso também pensar o novo, reconstruir o velho e reinventar o pensar, não é? Nós tivemos aí, como eu coloquei, algumas formas de pensar que influenciou nossa forma de aplicar o raciocínio, o pensamento, os conceitos na educação. A gente precisa desconstruir isso, né? Tentar colocar coisas novas, novas formas de pensar, né? O pensamento é algo muito importante na formação, para a aprendizagem, né? Isso, se a gente tem um pragmatismo de um paradigma da educação, isso atrapalha a gente evoluir. A gente precisa, como diz aqui, reconstruir o velho ou desconstruir o velho e aplicar aquilo que nós temos hoje como tendência, como paradigma atual, como no caso aqui da BNCC. Ok? Bom, pessoal, depois de todo esse histórico traçado pelo Ronaldo, eu, João, vou falar um pouco mais dentro dos dias atuais. Essa pirâmide da aprendizagem de William Glasser é muito conhecida, todos nós já sabemos. Ele é um psiquiatra americano que implantou essa pesquisa e que se tornou um marco para se falar em aprendizagem. Eu não vou ficar detalhando aqui, mas vocês já devem saber que aquelas atividades em que o aluno o aluno ou qualquer pessoa se torna mais passiva diante da apresentação de um texto, de uma ação que promova conhecimento, a tendência é que nós assimilemos um pouco menos de conhecimento. E quando nós temos uma participação mais ativa, nós conseguimos reter uma quantidade muito maior de conhecimento, certo? Isso não é novo e a nossa ideia aqui é bem mostrar isso, que nós não estamos falando de uma coisa nova, de uma coisa inventada agora. Logicamente que os conceitos mudam, mas nós vamos tentar, dentro do desenrolar da TPC, mostrar como isto não surgiu agora e, de certa forma, nós já praticamos metodologias ativas, mesmo não
tendo esta noção de que o que a gente fazia era uma metodologia ativa, de que coisas que nossos professores fizeram conosco eram metodologias ativas, porque o conceito pode ser considerado relativamente novo. Bem, pessoal, então vamos lá. O que são metodologias ativas de ensino? O termo metodologias ativas é novo, mas já é muito discutido no meio educacional. O conceito de educação ativa foi criado por Charles Bowell e James Allison em 1991 nos Estados Unidos. Para eles, educação ativa pode ser definida como qualquer coisa que envolva os alunos em fazer coisas e pensar sobre as coisas que estão fazendo. Conforme Beck, 2018, a proposta de educação ativa e que envolve os aprendizes é antiga. O conceito é que surgiu recentemente. Eu já havia falado isso no slide anterior. O Ronaldo também fez todo um histórico para tentar deixar isso muito claro. Se a gente voltar lá na antiguidade, os filósofos que sentavam na praça e conversavam com seus seguidores, era uma metodologia ativa. Logicamente, não era tratada assim, nem se pensava no termo, certo? Mas o que nós fazemos já há muito tempo pode e deve ser tratado como metodologia ativa. E por que nós estamos insistindo nisso? Volto a falar, é importante que a gente entenda do que a gente está falando. Muitas vezes criamos algumas barreiras pela falta do entendimento. Aqui, uma preocupação minha, talvez não seja a de vocês, mas vou colocá-la aqui. Se trabalhou muito recentemente metodologia ativa relacionada às questões ou ao uso da tecnologia. Sim, é importante o uso da tecnologia. A tecnologia ajuda e muito nas metodologias ativas, mas não é só isso. Então, minha preocupação é aqueles que, como eu tenho que confessar aqui, têm alguma dificuldade com a tecnologia, de repente se sente incapaz de tratar de uma metodologia ativa. E ela volta a falar, não estou negando a importância da tecnologia. Sim, ela é importante, mas ela não é a única forma de se trabalhar metodologias ativas. E nós vamos tentar aqui trazer um pouco dessa ideia. Porque, de repente, só para dar um exemplo, eu posso, com o uso de tecnologia, projetar um PPT, vamos dizer assim, e fazer a leitura. Eu estou fazendo uma aula expositiva e não, mesmo usando de tecnologia, eu não estou trabalhando com uma metodologia ativa. Vou voltar lá para os meus tempos de aula, que era muito comum uma brincadeira chamada passa ou repassa, que tinha uns programas de TV que fazia, a gente usava muito isso em sala de aula. A gente mandava os alunos, pedia para os alunos estudarem um determinado tema, repartia a sala e existia uma competição. Lembro que os alunos adoravam. Eu não chamava isso de metodologia ativa, mas era uma metodologia ativa e nenhuma tecnologia envolvida. Então dá para trabalhar a metodologia ativa sem o uso de tecnologia. E dá para trabalhar a metodologia ativa com o uso da tecnologia. Quem tem o domínio, que bom, porque trabalha das duas formas. Mas aquele que não tem, que não se sente seguro para usar as tecnologias, também trabalha a metodologia ativa de uma outra forma, certo? E um outro paradigma que, de certa forma, se criou, que hoje tudo tem que ser metodologia ativa. Não, a gente tem que saber dosar também. A boa e velha aula expositiva, em muitos momentos, ela é necessária, certo? Então, a gente não precisa se livrar de tudo aquilo que a gente tem, que a gente sabe, para dar uma boa aula. Eu acho que a gente tem que saber dosar. Há momentos em que vai ser necessário a aula expositiva, mas há momentos em que a metodologia ativa vai ajudar e muito no aprendizado dos alunos. E acredito que grande parte dos professores já trabalhem assim. Então, a gente só está reforçando a importância de uma atividade que já é
de certa forma, é por boa praticada pela grande maioria dos professores. O que são metodologias ativas? As metodologias ativas são uma nova maneira de pensar o ensino tradicional. Isso porque um dos princípios da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que deve guiar o currículo de toda a educação básica brasileira, é a promoção do aluno como protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Abrindo um parênteses aqui, é uma percepção minha, nas conversas com os professores, nas formações, com os coordenadores, existe talvez um pequeno equívoco aqui na questão de que o professor está perdendo a importância em relação à aprendizagem de seus estudantes. E de maneira nenhuma, a metodologia ativa, o aluno como protagonista, não tira a importância e nem a responsabilidade dos professores. Os professores continuam sendo uma figura de uma importância ímpar dentro da sala de aula, porque o protagonismo também se aprende. Para que o aluno seja protagonista, existe o papel do professor, existe o papel da escola de dar um espaço para que esse aluno seja protagonista. E para que ele desenvolva o conhecimento sobre qualquer tema, ele precisa sim do apoio do professor. Eu diria até, pelas minhas percepções, que a função do professor, ela é, de certa forma, até maior dentro do trabalho com metodologias ativas, porque quando eu deixo de ser o centro do conhecimento e eu passo a guiar o conhecimento das outras pessoas, isso traz uma responsabilidade maior. Mas o que eu queria deixar claro aqui, que o trabalho com metodologias ativas, o trabalho feito com o aluno protagonista não tira a importância do trabalho do professor. Eu entendo que nós jamais seremos substituídos por novos conceitos ou por novas tecnologias. A figura do professor, a importância do ensino presencial, eu acho que ela vai ser eterna. Lendo o segundo parágrafo, aqui que vai confirmar o que eu estou falando, portanto, as metodologias ativas surgem como uma alternativa para proporcionar aos estudantes meios para que eles consigam guiar o seu desenvolvimento educacional, fugindo do modelo de ensino em que o professor era o centro do conhecimento dentro da sala de aula. Nós não somos o centro, mas nós somos aquele que guia o conhecimento dos estudantes. Isso tem que ficar muito claro. Nós continuamos sendo a figura, uma figura muito importante dentro da sala de aula. Dando sequência a essa questão do que são metodologias ativas, nós vamos trazendo aqui uma série de definições que nos permitem ir conversando sobre qualquer processo através do qual o estudante deixa de ser figurante para ser o ator principal do seu processo de aprendizagem. Pode até estar ficando repetitivo, eu já falei ali, mas quando se diz ator principal aqui, não se diz o único no processo, porque como eu falei agora há pouco da importância do professor. Mas se o professor tem 40 alunos em sala de aula, esses 40 alunos têm que entender que aquele ator principal, aquele que vai determinar a aprendizagem, é ele. O professor faz a parte dele, mas o aluno precisa entender o sentido de estar estudando, ele precisa entender o porquê está estudando, o que está estudando. Isso tem nas definições anteriores,
que a gente podia entrar na importância da contextualização, de tornar os conteúdos significantes para o aluno no dia a dia, certo? Qualquer método instrucional que engaje o estudante em seu processo de aprendizagem, certo? Acabei de falar, o aluno precisa estar engajado, porque se ele não estiver, se ele não ver sentido no que está vendo, no que está sendo trabalhado, dificilmente ele vai reter o conhecimento. Isso não acontece só com o estudante, acontece com todas as classes, as categorias. Agora mesmo, se vocês não sentirem importância, se vocês não sentirem que o que nós estamos trabalhando aqui tem algum significado ou alguma importância para vocês, isso vai passar em branco, como dizem, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então é importante que a gente sinta que aquilo tem algum sentido para nós, aquilo tem que fazer sentido, senão eu não vou me engajar. E a metodologia ativa busca exatamente isso, o engajamento. Bem, temos aqui nesses slides alguns exemplos de atividades que são consideradas metodologias ativas e que vão justificar aquela parte que o Ronaldo fez no início, o que eu já disse até agora, de que não é uma coisa tão nova assim. A prática, o conceito, sim, relativamente novo. Mas nós temos, entre os exemplos que estão aqui, a aprendizagem baseada em problemas, onde o aluno deve resolver uma determinada situação, que a gente já faz isso há muito tempo. E quando a gente está falando também aqui, nós estamos falando para um grupo de humanos, mas a metodologia ativa ela deve permear por todas as disciplinas. Assim, a matemática talvez trabalhe muito na questão essa aprendizagem baseada em problemas, ou na resolução de problemas, certo? Mas também dentro da área de ciências humanas a gente trabalha com este item. Os seminários, desde lá dos anos 70, quando eu estava sentado num banco de escola, lá eu já participava, já fazia seminários. O júri simulado também é uma atividade muito legal. O estudo dirigido também, que é muito usado. O estudo de caso, que eu particularmente gosto. Como eu disse, colocamos alguns exemplos aqui, não dá para colocar todos, mas a gente pode citar mais alguns que, no caso, aquela famosa roda de conversa, que é muito feita também, e que é usado há muito tempo na sala de aula. Eu me lembro lá quando eu estava na sala de aula, lá no Alice Antenor, naquela época o que estava em moda era fazer o passo ou repasso, onde a gente dava um determinado tema para os alunos e dividia a sala, e aí uma turma fazia perguntas para outra sobre o tema que a gente estava trabalhando. Eu não chamava de metodologia ativa, mas eu praticava metodologia ativa com esse passo ou repassa. Já vi escolas que fazem o torta na cara, que também tem a ver com programas de TV, assim como o passo ou repassa, e que leva para a sala de aula e que os alunos gostam muito. E aquela atividade que a gente faz normalmente quando a gente vai iniciar um conteúdo, que é a checagem de conhecimentos prévios, onde a gente passa a perguntar para os alunos o que eles sabem sobre aquele tema. Existem muitas estratégias para isso, cada professor usa o seu, mas pode ser considerado uma metodologia ativa? Sim, nós estamos envolvendo, o aluno está participando daquela atividade. Então a gente não tem que ficar muito preocupado com o nome dado à atividade, mas sim em que o aluno participe daquilo que está sendo proposto, certo? Que ele possa refletir sobre aquilo que está sendo proposto. Existem outras maneiras de se desenvolver metodologia ativa que eu não citei aqui, sim. Tá.
Eu fiz questão de iniciar por aquelas que não necessariamente necessitem da tecnologia, porque nossa intenção hoje é exatamente mostrar que a metodologia ativa pode ser trabalhada sem a tecnologia, mas é muito interessante que você use a tecnologia também. Então vamos pensar na tecnologia. Hoje nós temos a sala de aula invertida, que pode ser usada, ser feita com o uso da tecnologia. Nós temos o ensino por rotações, que também necessitam da tecnologia. A gamificação também muito em moda, os alunos gostam muito. Nós temos diversos aplicativos aí para isso. E na questão da gamificação, depois vocês vão ter um exemplo aqui de uma gamificação sem o uso da tecnologia. Uma gamificação feita com materiais de uso rotineiro na escola. Dá para fazer também jogos, e já vi vários outros professores que fazem isso, conseguem usar a gamificação sem o uso da tecnologia, certo? Mas a gamificação, então, dá para fazer com tecnologia e dá para fazer sem a tecnologia. E vários outros exemplos que poderiam ser citados, que talvez vocês estejam pensando aí, que eu não citei aqui. Mas também a intenção não é ficar citando simplesmente o nome das atividades. A ideia é que nós consigamos entender que eu não preciso jogar fora tudo aquilo que eu sei, toda aquela bagagem que eu tenho, porque agora tem que ser metodologia ativa. É eu entender que a participação do aluno naquilo que é trabalhado se torna muito importante e facilita a aprendizagem. Então, quanto mais nós pudermos usar as metodologias ativas, melhor para o aluno, melhor para o nosso trabalho, melhor para a aprendizagem, certo? E sem desconsiderar as outras formas de trabalho também. Mas até pela evolução que nós temos hoje em relação aos nossos alunos, a metodologia ativa talvez facilite um pouco o nosso trabalho. E é essa a nossa intenção aqui hoje, dar essa ideia de tentar tornar as atividades talvez um pouco mais fáceis. Quando eu digo fácil, eu não estou querendo desmerecer toda aquela situação vivida em sala de aula. O que eu quis dizer com o fácil é que talvez a metodologia ativa possibilite um engajamento maior dos alunos e que isso facilite o trabalho do professor, mas não tem um fácil de dizer que é fácil, né? E dando continuidade, a gente citou lá no início que trabalharia também alguns exemplos do currículo que nos permitem trabalhar a metodologia ativa. E aqui eu quero fazer um parênteses e focar nesse permite, porque eu fui lá buscar no caderno do professor as orientações para a atividade. Talvez muitos de vocês, pela experiência que têm, nem se atentem tanto às sugestões para o trabalho do tema, porque vocês já têm uma bagagem, já têm uma vivência, e assim, a questão do currículo, isso tem que ficar bem claro, o currículo possibilita a atividade com metodologias ativas, mas ele não garante. Então, o material tem sugestões mas quem vai garantir, quem vai de verdade possibilitar a aplicação de uma metodologia ativa é você na sala de aula. Portanto, existem orientações aqui dentro do caderno do professor que indicam uma metodologia ativa e você pode chegar em sala de aula e simplesmente mandar o aluno fazer uma cópia do caderno. Mais tradicional que qualquer coisa, certo? Ou você pode até pegar uma atividade que não previa uma metodologia ativa e propor
uma situação lá para os alunos que envolve uma metodologia ativa. Então, é interessante saber que o material que a gente tem, ele possibilita, mas ele não garante. Então, eu fui pegando dentro dos componentes aqui apenas uma ideia para mostrar como tem lá. Quando você pega o caderno do professor, antes das atividades ele tem uma sugestão. E aqui o que está grifado, assim, e minha coordenação motora não anda muito boa, então vocês veem que o risquinho não ficou reto, mas tudo bem, era só para chamar atenção para aquele ponto que eu queria falar aqui com vocês. Para realizar a atividade, sugerimos que seja organizada uma roda de conversa a fim de que os estudantes analisam, reflitam e conversem sobre as imagens reproduzidas no caderno do aluno. É uma proposta. Proposta. Cabe a você, professor, fazer ou não, mas a proposta é de metodologia ativa. Ele sugere aqui que você organize uma roda de conversa. Numa roda de conversa, não é para você, professor, conversar sozinho, é para que os alunos conversem, é para que os alunos falem do que entenderam. Metodologia ativa, tá certo? Então, esta é uma proposta. Espero que sigam a sugestão, a proposta. Um outro exemplo que nós temos aqui no caderno do professor de História do 9º ano, no primeiro semestre. Todas as atividades que nós estamos propondo aqui têm a ver com o caderno do primeiro semestre, tudo bem? Não vou ficar lendo também, porque a letrinha está miúda e talvez vocês conheçam os cadernos melhor que eu. Mas aqui a proposta é da confecção de um jornal mural. Lembra que eu falei há uns slides antes aí que o professor não perde a importância dentro de um trabalho com metodologias ativas. Se você pensar, a confecção de jornal mural é uma metodologia ativa? Sim, porque o aluno vai ter que confeccionar, ele vai ter que buscar os materiais que vão compor o jornal. Mas será que basta eu chegar na sala e falar para os alunos, construam um jornal mural? Não. Eu vou ter que orientar sobre esse jornal mural, eu vou ter que estar acompanhando, eu vou ter que ter o conhecimento do que eles estão trazendo para colocar, porque a sugestão aqui é que isso fique exposto na escola, certo? Então, assim, a importância do professor, estou simplesmente tentando frisar que o professor não perde a importância. É bom que a gente tenha isso em mente. O professor não perde a importância quando a gente torna o aluno protagonista. Para que ele volte a falar, para que ele seja protagonista, ele precisa do espaço, ele precisa do apoio. Protagonismo se aprende. Se a gente pensar, voltar lá para o que o Ronaldo falou e pegar o histórico da construção da escola que nós temos hoje, nós vamos ver que por muito tempo a escola ensinou muito mais a obedecer do que a pensar. Então, nós temos essa difícil missão, diria eu, de mudar essa ideia, principalmente a área de ciências humanas. Então, até para que o aluno possa pensar e tenha essa condição, ele precisa do nosso apoio e ele precisa de um espaço que quem pode ceder dentro da sala de aula somos nós, certo? Nesta proposta de atividade de geografia da primeira série do primeiro semestre, a indicação para que se trabalhe um estudo de caso em relação às enchentes ocorridas em São Luís do Paraitinga, que a cidade foi devastada. E aí, depois de analisar os textos, os alunos devem discutir e trabalhar propostas e entender qual os efeitos dessas situações, qual a contribuição ou interferência da organização da sociedade para que esses fenômenos ocorram, como preveni-los ou como, pelo menos, remediá-los, se não há como impedir que eles ocorram.
certo? Então, é uma atividade em que os alunos são levados a pensar sobre um determinado fato. Eles não vão ficar simplesmente sabendo que em 2009 ocorreu uma enchente. A proposta é que eles possam discutir, porque é um fato que pode ocorrer em qualquer lugar, é muito pertinente aos dias atuais, mas os alunos não vão ser passivos em relação ao fato, não vão ter só o conhecimento do fato. A proposta é que eles pensem em relação a ele, certo? Por isso, uma metodologia ativa. Também em História, nós temos uma proposta aqui de atividade de confecção de notícias para um jornal. Então, tem todo o passo a passo para ser feito, desde a organização da sala em grupos, depois de ter feito a pesquisa, a socialização e em grupo a criação de notícias. Como nós já dissemos, não é uma atividade que tenha sido criada agora, é uma atividade que já se faz há um bom tempo, mas sim é uma proposta de metodologia ativa. Assim, reforçando que nós não precisamos reinventar a roda para poder trabalhar com metodologias ativas. Muitas daquelas que nós já usamos, que nós já fazemos, são sim metodologias ativas e bem possíveis de serem aplicadas em sala de aula. E finalizando aqui a minha apresentação, nós temos um exemplo de filosofia. Essa imagem que eu apresento aqui está lá no caderno, tanto do professor quanto do aluno, e o aluno é convidado a refletir sobre si, sobre quem ele é. As perguntas vão nortear: quem sou eu? Qual o seu estilo de roupa? Que tipo de música você curte? Percebem? Mesmo que o professor queira, ele não vai conseguir responder para o aluno. É o aluno que tem que se envolver com a situação, é o aluno que vai falar, é o aluno que vai dizer quem ele é, segundo o entendimento que ele tem de si, certo? Mais uma atividade com metodologias ativas, mais uma atividade do material proposto. Nós fizemos aqui um pequeno recorte de possibilidades, certo? Nosso tempo ele é relativamente curto, não daria para se aprofundar. A gente poderia sim ter pego uma única atividade e partir para o desenvolvimento, mas o objetivo aqui era mais assim, nós termos a consciência do que é metodologia ativa, de como trabalhar com a metodologia ativa. Nós fizemos todo um apanhado histórico da educação, visando exatamente isso, o entendimento de que o professor não deixa de ser importante dentro da sala de aula com o uso de metodologias ativas e com o desenvolvimento do protagonismo do aluno. Não é todo momento que vai ser possível desenvolver metodologias ativas. Há momentos da boa e velha aula expositiva, há momento para outras metodologias, mas que não dá para ignorar a importância da metodologia ativa. Falamos também aqui, nós focamos mais naquelas metodologias ativas que não sejam totalmente dependentes da tecnologia, mas ressaltamos, para finalizar, a importância da tecnologia para que tenhamos uma aula mais atrativa. Reconhecemos a importância, mas também dá para trabalhar mesmo não tendo quando não temos a tecnologia, certo? Então, é essa a ideia, esperamos que tenham gostado. Nós temos ainda a participação da professora Patrícia, que o Ronaldo vai fazer a apresentação, e eu volto lá no final para me despedir de vocês. Pessoal, dando continuidade aqui nos nossos trabalhos, agora vamos ter a participação da professora Patrícia da Escola Raquel, que em visitas que eu fiz pelas escolas, né, do meu setor, que eu faço acompanhamento pedagógico,
conhecer alguns dos trabalhos que ela realiza com seus alunos. E como a nossa temática é metodologia ativa, eu acho que vai ser de grande importância a contribuição dela para esse nosso trabalho aqui do tema proposto. Gostaria que ela falasse um pouquinho aí o que motivou, a partir de que ela sentiu a necessidade de trabalhar a metodologia ativa, e a gente vai conversando ao longo aqui do tempo nosso nesse trabalho. Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou professora de Filosofia e Sociologia aqui na Escola Raquel Sai. Eu ministro aula para os primeiros anos, na parte da manhã, e um dos motivos que motivou eu entrar na sala de aula e já logo de início trabalhar de uma forma diferente usando a metodologia ativa foi a preocupação em os alunos gostarem tanto da maneira como eu ia aplicar a aula, como gostar também da matéria. E como era o primeiro ano deles, tendo essa experiência, era o primeiro ano tendo a matéria de filosofia, eu resolvi usar a metodologia ativa como uma maneira mais fácil, prática, para que eles pudessem entender e gostar daquilo que eles estavam fazendo. Legal, então, o trabalho aí que a professora Patrícia vem realizando, é uma experiência interessante, né? Vamos continuar aqui com a nossa conversa. Eu gostaria de saber da professora Patrícia, assim, como que foi esse processo de pesquisa para esse tipo de metodologia ativa, ou tipo de jogos, por exemplo, como o caça-palavras, o jogo de memória e a palavra cruzada. Fala um pouquinho para a gente como foi esse processo de pesquisa e para se apropriar com as aulas de filosofia. Então, o processo ele foi bem simples, porque eu só montei uma caixa com o nome Filosofia com Diversão. E então, através do gerador de cruzadinhas, eu montei essas cruzadinhas e entreguei para cada aluno individual. E também eu fiz um jogo da memória com o rosto dos filósofos e um caça-palavra dentro da matéria que estava sendo aplicada. E o que eu achei bem interessante é porque eu consegui atingir todos os alunos. Quando eu digo todos, é porque eu consegui atingir também os alunos ilegíveis da educação especial. E essa caixa foi algo tão simples e se a gente for notar o conhecimento, como que os alunos receberam, o valor ele é bem simbólico, porque era uma caixa simples e que dentro tinha coisas que eles nem imaginavam que eles poderiam aprender dessa forma. Bem, pessoal, estamos vendo aí como é interessante esse trabalho da professora, né? E agora a gente fica aqui curioso de saber como que isso foi em sala de aula, né, professora Patrícia? Eu gostaria de saber como que foi a aplicação em sala de aula, como que foi a organização. A gente sabe que trabalhar com adolescente de 30, 40 alunos por sala não é fácil, né? Como foi então a aplicação na prática da atividade em sala de aula? Então, eu organizei a sala em grupos, né? E comecei a aplicar as atividades. A cruzadinha e o caça-palavras foi individual para cada aluno, para que cada um fizesse o seu. E no caso do jogo da memória, eu achei bastante interessante, porque como era um jogo só, um grupo tinha que esperar pelo outro. E eles interagiram tão bem que eles começaram a criar as próprias regras dentro do jogo. E isso ficou bastante animado. Precisei de mais que 4 aulas para conseguir aplicar para a sala, para todos os grupos, porque eles não queriam ficar de fora. Então foi algo assim bastante chamativo, eu achei bastante válido e valeu bastante a pena. Bom, pessoal, a gente está vendo aqui a experiência da professora Patrícia em sala de aula, como que foi enriquecedor ali aquele momento, né, da aplicação do trabalho, né, da estratégia, né, da metodologia ativa. Eu gostaria de saber da professora agora se existiu a necessidade de fazer alguma adaptação, ou seja, se aquilo que você planejou, professora Patrícia,
para fazer em sala de aula, se você teve que fazer alguma adaptação, alguma correção da aplicação da metodologia ativa. E também se eu vi que você usou alguns materiais, se isso teve algum custo, né? Como que foi essa construção dos materiais mesmo, né? Você teve algum suporte da escola? Então, na verdade, a minha intenção era chegar na sala de aula, mostrar para os alunos aquela caixa e que existia uma maneira deles aprenderem a disciplina Filosofia com Diversão. E a minha intenção era o quê? Mostrar o meu trabalho para eles e pedir para que eles desenvolvessem um trabalho parecido, ou seja, fazer algum tipo de jogo que envolvesse e que falasse da disciplina Filosofia. Só que ao chegar na sala, eu resolvi mudar os meus planos. O que eu fiz? Falei, não, eu vou colocar esse pessoal para trabalhar. Eu peguei a caixa e já comecei, falei, não, vou montar os grupos, vou apresentar esse trabalho para eles de forma lúdica mesmo. Vou usar metodologia ativa mesmo, eles vão olhar o trabalho que eu fiz, mas eles vão usar esse trabalho. E então, foi quando eu pedi na coordenação para que tirasse alguns xerox do material que eu tinha, para que eu pudesse distribuir para os alunos. E referente aos custos, o custo assim que eu tive foi somente em relação à EVA, para que eu pudesse montar o jogo de memória. E quando eu precisei de imprimir mais folhas da cruzadinha, do caça-palavra, a escola deu esse suporte. Então, assim, o custo foi mínimo, foi bem pouco. Foi algo assim que surgiu para eu só mostrar e dar uma ideia para os alunos apresentarem, fazerem também igual eu fiz. Só que no momento ali na sala de aula, eu coloquei eles, vamos praticar, e foi algo assim que deu muito certo e foi bem assim gratificante. Legal, professora Patrícia. Bom, só para a gente saber, professora, existiu ali na aplicação das metodologias ativas, dos jogos, algum aspecto negativo e positivo que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Então, Ronaldo, o engajamento foi positivo, pois os alunos eles passaram a ser mediadores do jogo. E eu diria não um ponto negativo, e sim um ponto de atenção em relação ao tempo, porque o tempo que nós temos é pouco, que são 2 aulas semanais. Então eu demorei mais que 2 semanas para conseguir desenvolver a ideia e fazer com que todos os alunos participassem. Bom, pessoal, a gente está vendo aí que essa experiência da professora Patrícia foi muito positiva, né? Ouvindo ela falar aí sobre a sua experiência. E vocês viram que o uso da metodologia ativa desenvolveu aí até o protagonismo do aluno, né? Ele sendo ali mediador do próprio jogo, né? Criando as regras. Mas, professora Patrícia, a gente quer saber assim, como que foi o processo de avaliação, né? E também como você avalia o trabalho de uma forma geral, se os objetivos foram alcançados, né? E para que isso possa ser fechado assim de uma forma completa todo o processo de aprendizagem, de avaliação e aprendizagem. Então, foram feitas gravações pelos próprios alunos e eles mandaram para mim essas gravações e aí eu percebi que eles interagiram, então eu avaliei a interação deles, como que eles se comportaram, eu avaliei também a disposição e no final eu apliquei um questionário para eles para finalizar o processo. E o que eu achei bastante interessante foi a questão deles me procurarem depois
e falar que aquilo que nós aprendemos nas aulas caiu na prova paulista. E, nossa, professora, na hora eu lembrei da cruzadinha que você passou, eu lembrei dessa atividade que você fez, e na hora da prova paulista caiu essas questões. Então, eu achei que foi bastante válido e que vale a pena a gente investir e trabalhar com os nossos alunos através da metodologia ativa. Aí vocês mostram quem vocês pegaram. Ei, deixa eu ver. Sócrates e Platão. Não, vale não. Vale sim. Não vale não. Vale sim. Oxe, lógico que vale. É 2. Não, é 50. Heráclitos e Anaximandro. Acho que é Ana Ximenes, né? Oxe, tem que embaralhar assim, senão vocês vão pegar o aqui, não. E aí vai demorar muito. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa explanação aqui das metodologias ativas na prática, né? Um exemplo de um bom trabalho realizado pela professora Patrícia da Escola Raquel Saez. E a gente agradece muito, né, a disponibilidade dela em atender a nosso convite, né, para apresentar o trabalho dela. Então, nosso muito obrigado pela sua participação, professora Patrícia. Também gostaria de agradecer aqui a direção da escola, a diretora Kellen, por ter cedido a sala de aula, e também as coordenadoras, né, a Márcia, do ensino fundamental, e também a coordenadora Elisângela do ensino médio. Nosso muito obrigado e até uma próxima vez aqui na escola. E o João vai também fazer a sua participação aqui do encerramento desse momento. Muito obrigado, professora Patrícia. Muito bom ver que tudo aquilo que a gente falou durante esse tempo aqui de ATPC tem acontecido na prática. A gente fica muito grato por você ter colaborado, não só conosco, mas como todos os professores que estão hoje aqui vendo o seu trabalho. Agradecemos imensamente também a gestão da escola por tão gentilmente ter nos recebido aqui. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma TPC. Esperamos ter contribuído pelo menos um pouquinho com a prática de vocês. Volto a ressaltar a importância de que vocês façam os comentários lá no chat. É sempre bom saber a opinião de vocês e, como já dissemos antes, podem também sugerir temas, tá certo? Ou se colocarem à disposição para replicar o trabalho de vocês, tá certo? Muito obrigado, muito agradecido, até uma próxima. Pessoal, eu gostaria então agradecer a todos aí que acompanhou o nosso trabalho, né? Espero que de alguma forma possa ter contribuído com vocês aí das áreas de filosofia, história, sociologia e geografia. E que vocês realmente aí façam a discussão nesse tempo final, né? Reflitam, né? E contribuam com a gente aí com sugestões, né? Com críticas, né? Construtivas, que a gente possa melhorar cada vez mais aqui com o nosso trabalho, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima vez.